Bom dia, graça e paz. Vamos hoje dar início à carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta linda, assim como nós saímos agora de Filipenses, nós vamos ver aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses muito aprendizado. Paulo estava ali, provavelmente preso em Roma, não é? E ele fez essa carta aos Colossenses, uma carta de encorajamento, de admoestação, uma carta onde traz muito aprendizado para nós nos dias de hoje, porque o povo de Colossenses naquela época estava passando por desafios, assim como nós passamos na igreja de hoje. E Paulo diz assim, ele começa se apresentando: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa saudando aos irmãos e depois ele começa a falar sobre fé, caridade. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo fala mais uma vez da importância da intercessão e de como ele estava intercedendo pelos irmãos. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, as boas obras. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O homem, a mulher, o ser humano que conhece essa graça de Deus, ele agora transborda na vida das pessoas essa graça que ele recebeu. Por isso que a caridade, as boas obras, as boas ações, faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, a gente entende que Epáfras, ele tomava conta daquela igreja. E como fiel ministro de Cristo, ele ensinava a igreja a ser obediente às instruções do Evangelho de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então, foi Epáfras que passou notícias de que os irmãos eram caridosos e que estavam agora vivendo a unidade do Espírito também em obras. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso aqui é a sabedoria que Deus dá a cada um segundo o Espírito Santo. Nós buscamos conhecimento na leitura da palavra, em livros, em escolas, faculdades. Isso aí é a busca pelo conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, porque ela está em Deus. E é Ele quem dá essa sabedoria para aplicarmos o conhecimento que Ele tem nos dado, que nós temos adquirido, estudando, buscando o conhecimento espiritual, lendo a palavra, orando, jejuando, e assim o Senhor vai nos moldando, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mais uma vez, Paulo fala sobre a importância de frutificar em boas obras. Então, para com isso de dizer que você não vai ser salvo por obras e por causa disso você não consegue servir a ninguém, porque você ainda se torna egoísta de só querer fazer para você mesmo, achando que as pessoas não merecem sua bondade, quando na verdade a bondade de Deus nos alcançou e assim nós devemos alcançar os outros. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, ou seja, paciência com alegria, dando graças ao Pai
que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler até o versículo 12. Amanhã nós damos continuidade. Paulo começa essa epístola, essa carta, falando sobre a importância das boas obras e de como estava orando pelos irmãos, para que eles continuassem agindo assim, segundo a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que todos nós sejamos um em Cristo Jesus. E as boas obras, as boas atitudes faz parte da nossa vida como cristão, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E somos salvos em Cristo, encontramos a luz e agora nós devemos levar essa luz para todas as pessoas. Amém? Então vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço por essa palavra e eu te peço, Senhor, que o Senhor nos use para frutificar na vida das pessoas, onde chegarmos, onde o Senhor nos colocar, que nós venhamos dar muitos frutos, Senhor, frutos como diz a tua palavra, frutos dignos de arrependimentos, frutos de quem verdadeiramente encontrou a Cristo, frutos de bondade, frutos de retidão, frutos da verdade, frutos, Senhor, do acolhimento, frutos, Senhor, da paz, do gozo, da esperança, que o Senhor nos use, Pai, onde o Senhor nos colocar. Toma nossas vidas em tuas mãos, glorifica o teu nome em nós, que a tua luz irradie sobre nós em todos os lugares da terra, Senhor, até que o Senhor venha. Fica conosco, derrama neste dia cura, graça, sabedoria na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém, louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um bom dia, compartilha esse vídeo com alguém, deixa aí um comentário se você quer ouvir falar mais sobre Jesus, se tem edificado a sua vida esse momento da palavra. Leia, mas não fique limitado só os minutinhos que nós passamos aqui no devocional. Louve ao Senhor durante o dia, busque a face do Senhor. Amém? Ele está disponível.